O tema vai ser ansiedade, dando só um tempinho aí, porque estamos ao vivo no Instagram e no YouTube, e o Instagram está avisando as pessoas aí para entrarem, então vamos dar só um tempinho aí para que as pessoas possam entrar, todos sejam muito bem-vindos, tá? Nós vamos falar hoje, gente, de um tema muito recorrente, assim, que é assunto, principalmente nesse momento de pandemia, que é ansiedade, né? Atire a primeira pedra quem nunca teve aí uma crise de ansiedade. Mas nós temos que falar também que a ansiedade, ela é um processo natural. Diante de algum estímulo, de algo que vai acontecer, a ansiedade, ela é aquele frio na barriga, né? Aquilo que faz a gente movimentar, aquilo que faz a gente ir em busca. Então, automaticamente é algo bom. O que é ruim na ansiedade é quando ela está acima, né? Ou seja, quando ela está num processo aí de desequilíbrio, né? Quando ela fica aí acima do esperado, acima daquilo que nos faz bem, tá? Aí causam vários sintomas, né, que só quem sabe é quem sente. E esses sintomas geralmente, porque se a ansiedade é algo que é para nos mover, quando ela está acima, a nossa mente fica ali tão confusa, tão cheia de pensamentos, tão como se estivesse cheia mesmo, que nos paralisa. Porque suga, né? Suga toda a nossa energia, suga toda ali a nossa capacidade ali de raciocínio lógico. Nós passamos quando estamos muito ansiosos, nós passamos a não pensar de forma racional. Aí vem, né, alguns impulsos que tomam conta da gente nesse momento. Então tem vários aí, vários sintomas que a ansiedade nos traz. Daqui a pouco eu vou fazer um pequeno teste com vocês, tá? Para vocês conseguirem mensurar o nível de ansiedade, não é nada de diagnóstico. É só para dar um alerta aqui, para às vezes, né, a pessoa já tá precisando aí buscar ajuda. Por quê? Porque muitas vezes nós só vamos buscar ajuda aí quando estamos ansiosos, quando ela está crítica. Quando a ansiedade está extremamente crítica e paralisante. E a ansiedade, o excesso dela pode levar ou à depressão ou à síndrome do pânico. Então é muito complicado. Nós temos que nos atentar a isso, porque assim, traz um monte de doenças. E se nós não cuidamos da gente, quem vai cuidar? Nós temos que prestar atenção no que nós sentimos, aos sintomas do nosso corpo, justamente para quê? Para que a gente possa reconhecer aí quando algo não vai bem. Nós temos que ter esse hábito aí de nos olhar, de nos observarmos, tá? Então, vou falar aqui um pouquinho da diferença entre ansiedade e medo. O medo, gente, é aquilo que é um processo natural também, né? Aquilo que você assusta porque alguma coisa aconteceu e é uma coisa rápida. Ele não prossegue. Tem muita gente que confunde ansiedade com medo. Então vem um estímulo, ele aconteceu alguma coisa, você levou um susto, né? Ou você tá com medo ali porque tem algo real acontecendo e é um processo natural que ocorre aí dentro do nosso organismo. Agora, a ansiedade, ela tem ela fica um tempo ali maior conosco, tá? E gera ali um monte de problemas internos dentro da gente. Então é algo ali que nós temos que nos atentar mesmo. Vou falar aqui um pouquinho dos sintomas, vocês vão olhando aí se sentem algum desses sintomas ou não, tá? Mas eu vou falar aqui um pouco a respeito aí, porque assim, o que acontece, gente? A questão da ansiedade, ela causa no corpo, é um processo mental, né, que começa ali os pensamentos extremamente acelerados e vão gerar ali o que dentro da gente, né, alguns sintomas físicos, tá? E esses sintomas realmente ali, eles acontecem dentro da gente e vale lembrar também que às vezes também tem uma desregulação, né, dos neurotransmissores. Às vezes é um processo neurobiológico também. Então, às vezes tem uma desregulação ali e a pessoa precisa realmente buscar ajuda quando tá muito e tomar, às vezes, até uma medicação, claro, com a indicação médica, né? Não tem que... Às vezes tem que realmente, para conseguir se organizar ali, às vezes é necessário. Mas eu vou falar aqui um pouquinho dos sintomas, que são os sintomas mais comuns em crises de ansiedade, né? Eu tô falando quando já é um transtorno. Porque aquela ansiedade natural diante de algum evento é um estímulo bom e necessário sentirmos porque ela nos move, tá bom? Quando fica além, nos paralisa. Então, vamos lá. Aquela sensação ali que a pessoa tem de tremor,
aquela sensação de taquicardia, né? Tem pessoas que falam assim, eu tô com uma batedeira no coração, né? Pessoas mais velhas geralmente chegam falando, eu tô com muita batedeira. Como se o coração tivesse ali, né? Saindo pela boca. Tem também a questão da pessoa começar a sentir muita dor de cabeça com frequência, porque os pensamentos estão ali, né, estão gerando ali várias preocupações. Aí vem as reações físicas, que é dor de cabeça, enxaqueca. Tem pessoas que têm diarreia aí diante da crise de ansiedade quando tá muito alta. A questão da sudorese, que é o suor em excesso, né? As pessoas aí que têm que estão ansiosas, elas, né, parece estar sentindo muito calor ali, fica suando realmente. A inquietação, a pessoa não consegue ficar ali parado, ela fica andando e pensando, e o pensamento, gente, ele não é algo que tem começo, meio e fim. Ele é um pensamento que começa, aí ele é interrompido por outro, interrompido por outro, interrompido por outro, então fica um processo mental ali extremamente desgastante. Tem pessoas que falam, eu começo a falar uma coisa, eu esqueço o que eu tava falando, ou o que eu tava pensando, eu já penso em outra, e realmente ali vai dando os brancos também, né? Ou seja, a pessoa nem lembra ali muitas vezes o que ela tava falando, enfim, tem todas essas questões também que acontecem. Outro sintoma aí que acontece com muita frequência quando a pessoa tá com uma crise de ansiedade é a questão da irritabilidade. Ou seja, a pessoa fica extremamente irritada, qualquer coisa que o outro, né? Isso, gente, imagina o problema que isso não dá nos relacionamentos. Sejam nos relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, no trabalho, porque no trabalho também isso aparece aí com muita frequência, né? Então é algo aí que nós realmente temos que nos atentar. Então, imagina só, eu tô irritada porque eu estou ansiosa, causa irritabilidade. Só que isso interfere só na gente? Não. Interfere no outro também, que convive conosco. E eu sempre falo que quando nós não buscamos ajuda diante de qualquer coisa que está acontecendo conosco, é um pouco de egoísmo também, né? Por quê? Porque nós não afetamos somente a gente, nós afetamos aqueles que gostam da gente, que estão ali conosco, né? Ou que convivem conosco, a gente afeta outras pessoas. Vocês já repararam que quando a gente tá com muita raiva ou irritado à toa, isso acaba atingindo também a outra pessoa? A tendência de quem tá ali do nosso lado é também se irritar. Aí começa ali, às vezes, uma discussão por nada. Por quê? Por um processo que realmente poderia ter sido controlado e, às vezes, traz muito mais prejuízos se continuar do que a gente ir lá e tratar, né? Porque o prejuízo é físico, é mental e social também. Ou seja, nos nossos relacionamentos, esses prejuízos aparecem, assim, de uma forma, né? Tem pessoas, muitas vezes, gente, que têm dificuldades com relações amorosas, que falam, não dou conta de ficar com ninguém, justamente por isso, ou ninguém dá conta de mim, por isso, porque são pessoas que têm todos os estímulos ali e são estímulos frequentes, eles acontecem praticamente todos os dias e perduram, né? Ou seja, eles continuam ali por um tempo, até que nós possamos tratá-los realmente e aí modificá-los, tá? Então tem todas essas questões que acontecem conosco, a questão dos brancos que dá, a questão de envolver trabalho, às vezes coisas importantes que você tem que fazer no trabalho você não consegue fazer. Tem uma questão também de a pessoa começar a fazer muitas coisas, né? Ou seja, ela começa várias coisas e não termina nada, né? Aí entra também uma questão que nós chamamos de procrastinação, ou seja, parece que a pessoa ali, ela procrastina o tempo inteiro, mas na verdade, às vezes é a ansiedade dela que tá ali deixando ela paralisada. A ansiedade, como eu falei, ela reflete na gente no outro, e muitas vezes no nosso trabalho, nós passamos até por incompetentes aí, justamente por quê? Porque a ansiedade nos travou. Começa a dar brancos, a gente começa a fazer um monte de coisa e não termina, a gente chega em casa mais irritado, aí a gente vai brigar com o namorado, brigar com o marido, brigar com a mãe, ou seja, vira ali realmente um grande problema. Quem nunca teve uma crise aí de ansiedade, né? Principalmente nesse momento aí da quarentena. Outra coisa, gente, que é extremamente importante nós estarmos muito atentos é o excesso de informações. Tem pessoas que têm que ter excessos, né? A ansiedade é um excesso, vamos lembrar disso, né? O excesso de pensamento. E o excesso de informações gera dentro da gente o quê? Excesso de pensamentos. Porque para o mental tudo é real. Tudo aquilo que eu estou vendo, minha mente está internalizando como verdade. E não adianta eu assistir 1000 coisas, porque minha mente não vai pegar tudo. Ela vai pegar as partes trágicas ali. É tudo que gera emoção dentro da gente, né? Então aquilo vai ficar em mim
E vai gerar sintomas. Vocês já repararam que quando vocês assistem jornal o tempo inteiro, começa a ter pesadelos, começa a ficar pensando, né? Eu vou sair ali fora, eu vou morrer, eu vou, né? Eu não posso mais fazer isso, não posso fazer aquilo porque tá tendo assalto aqui no bar. Ou seja, são informações que a gente pensa assim, eu preciso saber pra eu me proteger. Gente, nós estamos extremamente desprotegidos quando temos excesso de informações, sabe por quê? Porque causa medo, causa pânico, causa excesso no nosso cérebro, que vai gerar um monte de sintomas físicos. Então, o excesso de informações não nos protege de nada. Claro que, né, podem ali ler, saber o que está acontecendo e tudo certo, mas excesso não. Porque o excesso realmente vai gerar ali diversos sintomas, tanto mentais quanto físicos. Então, isso é muito sério. Nós temos que ter esse cuidado. Eu sempre falo que nós temos responsabilidade primeiro com a nossa vida, mas também com a vida do outro. Vocês imaginem só, se conviver conosco quando estamos extremamente ansiosos não é fácil, você imagina para o outro, né? Então, nós temos sempre que estar pensando realmente nisso aí, de falar, não, peraí, eu tô atrapalhando a mim, tô atrapalhando fulano que tá comigo. Eu tô atrapalhando a mim, tô atrapalhando também as pessoas que trabalham comigo. São coisas, gente, que assim, nós temos que realmente pensar a respeito. Não dá mais pra gente ficar ali numa bolha, achando que tá tudo bem, que um dia a gente vai ter tempo de nos tratarmos, porque esse tempo, quando nós decidimos realmente aí nos tratarmos, a gente pode estar extremamente doente, né? E a doença vem. Podem ter certeza. Vocês imaginem só, gente, se começa a ter taquicardia, suor excessivo, a pessoa fica suando, ela tem que ter uma bengala o tempo inteiro, né? A pessoa, como se assim, se ela pra sair, ela tem que ter um remédio, porque fala, se me der uma crise, né, eu preciso tomar um remédio, ou tomar alguma coisa ali pra acalmar. Então, assim, o tempo inteiro é como se a pessoa estivesse em estado de alerta, né? Claro que nós temos que estar ali observando, mas em estado de alerta é como se estivesse nos preparando para algo muito ruim. E a ansiedade é esse excesso de futuro, ou seja, mas é um excesso de futuro trágico, né? A gente nunca pensa, a ansiedade nunca pensa assim, tá, eu vou conseguir formar, eu vou conseguir aquilo que eu quero. Não, a gente sempre fala, a gente sempre começa, né, um pensamento repetitivo ali. E se eu formar, tá? E se eu não conseguir emprego? E se eu não trabalhar na minha área? E se eu for demitido? A gente começa a pensar um monte de tragédias que, com certeza, 90% delas não vão ocorrer. Mas quando a gente pensa, elas já estão ocorrendo dentro da gente. Por isso essa seriedade, por isso esse cuidado aí que temos que ter para observar o que está acontecendo com os nossos pensamentos. Então, gente, daqui a pouquinho eu vou fazer um teste com vocês, como eu falei, aí vocês vão conseguir mensurar aí o nível que está da ansiedade de cada um, tá? É importante, não é diagnóstico, é só para vocês se atentarem e ver o quão mal isso pode estar fazendo aí a cada um, ok? Então vamos lá, gente. Tem uma questão também que a ansiedade traz, que é uma fadiga. Sabe assim, quando vai dando a tarde, a pessoa assim, parece que tá sem energia nenhuma, porque o nosso cérebro sugou toda a nossa energia, né? Aqueles pensamentos repetitivos, obsessivos ali, sugou as nossas energias. Então, parece que a gente tá ali sem energia nenhuma, parece que estamos ali extremamente cansados, extremamente sobrecarregados, e isso aparece muito ali na nossa aparência, né? A pessoa chega perto da gente e fala, nossa, tá com uma cara de cansado. Mas por quê? Porque nós somos sugados ali, sugados pela nossa mente. O excesso ali o tempo inteiro. Imagina dentro da gente o tanto de coisa que aconteceu, né, na nossa mente ali, nesses momentos aí que os pensamentos estão extremamente acelerados. E aqui, de verdade, no momento presente, o que de fato aconteceu? Eu nem sei, porque eu não prestei atenção, eu fiquei tão ali em volta ali daqueles pensamentos obsessivos, repetitivos ali, trágicos, né, que gera essa ansiedade aí o tempo inteiro, que eu nem sei o que aconteceu aqui de fato, nesse momento presente. Então, nós estarmos aqui, que eu vou daqui a pouco falar um pouquinho sobre isso, no momento presente, nos ajuda demais. Gente, ajuda muito e traz benefícios a curto, a médio e a longo prazo. Quanto mais nós tivermos consciência do momento no qual estamos. Porque vamos lembrar, tá? A ansiedade, ela é excesso de futuro, mas ela pode causar depressão e ela pode causar também, ela pode evoluir para o pânico. Porque só quem tem uma síndrome do pânico sabe aí o quão difícil é.
Eu já contei aqui que eu já tive síndrome do pânico, então tem alguns gatilhos aí que a gente sabe que pode desencadear, mas claro que com o tempo você consegue conviver e saber e se proteger disso, né? A coisa não avança porque existem algumas técnicas que nós utilizamos. Contudo, quem tem essas crises sabe o quão difícil é. Imagina, você já tá ansioso e ela num grau tão elevado que ela te paralisa e tem uma sensação iminente de morte. É o medo ali realmente de morrer que a pessoa tem. Então, começa aqueles pensamentos. É uma coisa que nós temos ali que estar atentos, tá? Outro problema também que a ansiedade traz, gente, é a questão da insônia. E o tanto de problemas que a insônia nos traz, né? Um dos problemas que a ansiedade traz é a insônia, e a insônia, não dormir direito, traz um monte de outros problemas. Então, são coisas, assim, que nós temos que prestar atenção. Porque se nós não prestarmos atenção e cuidarmos da gente, quem vai cuidar? E isso de eu falar, eu não posso agora parar, amanhã eu vou parar, às vezes amanhã eu sou obrigada a parar. Ô, gente, deixa eu contar um caso aqui pra vocês, um caso real, tá? Só pra vocês verem como isso é sério, isso não é brincadeira. Tem uma pessoa que ela, aos 35 anos de idade, ela era extremamente ansiosa, ela vivia sempre lá pensando o que tinha que fazer e vivia trabalhando e sempre na busca, né? Na busca e sempre buscando e ansiosa, ele achando que tinha que trabalhar cada vez mais, que tinha que correr atrás. Claro, gente, que o trabalho é algo importante. Eu tô falando a busca desenfreada, ela não conseguia prestar atenção no que realmente estava acontecendo no momento, nas conquistas que ela tinha, ela sempre estava buscando e ansiosa, com medo da escassez, com medo da falta. E aquela ansiedade nela, ela falou que uma vez estava tão alta que ela pensou assim: nossa, meu Deus, alguma coisa podia me parar porque eu não aguento mais. Só que ela não buscou ajuda. Ela teve esse pensamento e ela não buscou ajuda. Ela falou que passou desse pensamento, passou mais ou menos uns 2 meses, ela teve um AVC que paralisou o lado esquerdo dela todo. Ela não conseguia andar, ela não conseguia falar, ela falava muito embolado, né? E ela lembrando o tempo inteiro que... Ela falou que o pensamento dela era o tempo inteiro nisso, que ela falava, nossa, eu queria alguma coisa pra me parar. Só que ela queria alguma coisa pra parar, pra ela descansar. Só que se ela não parou pelo amor, ela parou pela dor. E ela ficou totalmente paralisada, e aquilo ali gerou um pânico nela. Porque ela tinha 35 anos na época. Então, assim, muito jovem, com filhos pequenos. O que acontece é o seguinte, ela conseguiu se recuperar. Ela conseguiu se recuperar posteriormente, só que não completamente. Ela tem aí algumas dificuldades de locomoção, ela hoje tem 50 e poucos anos, ela tem algumas dificuldades de locomoção, ela se movimenta aí com um pouco, né, o braço esquerdo não mexe e tudo mais, mas assim, ela consegue ter uma vida, ela consegue fazer tudo o que ela precisa, mas assim, ela fala que foi o maior presente que ela teve foi esse, porque foi o maior aprendizado, né, ela foi obrigada a parar e repensar na vida. Só que, infelizmente, né, ela parou quando o problema já estava muito sério. E a gente sempre acha que a gente vai ter tempo, gente. A gente sempre acha que a gente vai ter tempo. Eu tive um sinal de alerta muito forte quando eu estava na faculdade. Estava perto ali de terminar, né? São 5 anos de psicologia, isso já tem muitos anos. Tava muito complicado, porque eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, como a grande maioria das pessoas, nada demais, mas a gente sabe o quão cansativo é, né? É aula de segunda a sábado, trabalhando todos os dias, e teve um dia que ao sair da última aula, já era 10 e pouco da noite, 10h40, eu não conseguia levantar, porque aqui em mim, assim, o ombro, o pescoço, e aqui, né, uma sensação aqui no peito de muita dor, assim, que se eu respirasse forte, parecia que eu ia morrer. Era muita dor. E assim, eu fui andando devagar e de lá tinha um hospital muito perto lá da faculdade que eu estudava. Eu fui até essa faculdade e assim, a primeira coisa que o médico foi olhar foi a questão de um infarto, né? Porque tava realmente ali muita dor, dificuldade de respirar, muito problema. E quando ele fez todos os exames, ele falou assim, não, você tá extremamente estressada, você tá muito ansiosa e você tá toda dura aí, né? Você tá rígida, tá tudo dolorido. Ele me deu um relaxante muscular. E eu fui pra casa, eu cheguei em casa bem mais tarde nesse dia, e eu fiquei pensando, eu falo, gente, e se fosse algo mais grave? Isso aí era um sintoma, né, era um sintoma que o meu corpo tava me dando ali pra tomar cuidado, era um alerta. E eu falei, gente, como assim, né, se eu não me cuidar aqui, se eu não parar e fizer alguma coisa por mim, eu não podia parar de estudar, eu não queria parar de estudar e nem podia parar de trabalhar. Mas eu tinha que fazer um processo mental ali pra eu me acalmar. A gente não tem que mudar o externo, a gente tem que mudar o nosso mundo interno. Então isso é tão importante porque, gente, se nós não pararmos pelo amor,
Vocês podem ter certeza. E quantas pessoas, muitas vezes aí, que começaram com uma ansiedade, evoluíram aí para outros problemas muito piores, tá? Então, ótimo. Gente, vocês entenderam o que é a ansiedade? Vocês entenderam que é é um processo natural que nos faz caminhar? O excesso é que é um problema, porque aí nos faz paralisar, né? Os pensamentos, eu falei aqui um pouquinho dos sintomas, são vários os sintomas, diarreia, tem gente que quando tá muito ansioso, tem muitas crises de diarreia. Gente, tem outra coisa também que aparece, que é a oscilação de humor. A pessoa quando tá ansiosa, ela oscila de humor o tempo todo. E eu falo que é complicado, né? Porque assim, é complicado pra gente, é complicado pro outro também. Essa questão dessa oscilação, essa questão dessa tensão, a perna ficar o tempo todo balançando, sabe? Parece que tá com dor o tempo inteiro no corpo. Enfim, então é bem complicado, assim, esse processo, né? Então, gente, agora vamos... eu quero fazer um testezinho com vocês, eu vou fazer algumas perguntas. Vocês pegam um papel e uma caneta que vocês vão precisar, tá? Eu vou fazer algumas perguntas e para cada coisa que eu falar, vocês vão responder sim ou não, tá? E vocês vão contar o número de sim que tem depois, tá bom? Vou dar um tempinho aí pra vocês pegarem uma caneta, um papel, ou então vocês podem contar no dedo. É só falar sim, né? O sim é aqui e o não aqui, né? Mas aí às vezes vai passar, então não sei se vocês vão conseguir mentalizar aí o número correto, mas vamos lá, tá? São algumas perguntas que não é para dar nenhum diagnóstico, é para dar um sinalzinho de alerta. São sintomas, geralmente, que as pessoas que têm ansiedade sentem. Então, é só para o alerta, para alertar, não é para diagnosticar ninguém, tá bom? O alerta aí diante, eu vou falar com vocês depois o que tem que fazer, tá? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Aí, gente, vocês não têm que me dar resposta nenhuma. A resposta é com vocês, então sejam sinceros, tá? Tentem ver se aquilo realmente faz sentido para vocês, se é real ou não, tá bom? Você se sente preocupado com as pequenas atividades do dia a dia? Gente, coisas simples do dia a dia, não tô falando de grandes coisas não. Por exemplo, nossa, hoje eu tenho uma reunião 8 horas, depois eu tenho que dar um telefonema a tal horário, rotinas normais, né? Ou eu tenho que ir lá no centro da cidade. E essas pequenas rotinas do dia a dia deixam vocês preocupados? Aí se sim, a frequência maior é sim, coloca sim. Se a frequência maior é não, de vez em quando eu fico, mas é muito raro, então é não, tá bom? Então vamos lá. Você se sente preocupado com pequenas atividades do dia a dia, sim ou não? A frequência maior disso, se é sim, ok, se é não, ok, tá bom? Então vamos lá para a pergunta 2. Situações, né? Situações do dia a dia, porque eu primeiro perguntei das atividades. Agora, situações normais do dia a dia, por exemplo, trânsito é uma situação normal do dia a dia, muita gente na rua é uma situação normal do dia a dia, né? Às vezes você vai num lugar muito cheio, é uma situação normal, né? Às vezes você vai pegar um trânsito, essas coisas básicas, atividades, né? Coisas que tem aí no dia a dia. Te deixa ansioso, te deixa assim com mal-estar, parece que você queria fugir daquilo? A frequência maior é sim ou não? Se for sim, anotem em sim, tá bom? Quando você tenta, né? Gente, isso aqui acontece com tanta frequência. Quando você tenta se distrair, relaxar um pouquinho, você se sente culpado? A cabeça fica ali, meu Deus, eu tô parada aqui, eu tinha que estar fazendo tanto de coisa e tô aqui relaxando lendo um livro, né? Ou eu tô aqui assistindo um pouquinho de televisão, ou eu tô aqui dormindo um pouquinho e eu tinha que estar fazendo um monte de coisa, mas você tá cansado, você tá tentando relaxar um pouquinho. Mas quando você tenta relaxar, vem aquela preocupação, assim, aquela culpa de falar assim, nossa, meu Deus, eu não tô produzindo, meu Deus, eu devia estar fazendo, eu tô errado. Se vem a culpa com frequência, coloca sim. Tá bom? Aí, mais um sim ou não, né? Se de vez em quando só que isso acontece, é não. Mas se a frequência maior acontecer, é sim, tá bom? Você tem crises repentinas de falta de ar e coração acelerado do nada? Do nada, às vezes você tá assim, né? Sentado, fazendo alguma coisa, começa a te dar falta de ar e coração acelerado. Isso acontece com frequência com você, sim ou não? Se sim, se a frequência maior, coloca um sim aí, tá bom? Você sempre acredita que está com uma doença ruim ou vai ter alguma doença ruim?
Sabe aquele pensamento ali de algo, ai meu Deus, eu senti uma dor, eu devo estar com câncer. Aí já vai lá pesquisar no Google, né? Aí o Google mata todo mundo. Aí, quando a gente pesquisa no Google, já morremos. Só de preocupação, porque o Google é uma beleza. Mas, enfim, você sempre tá pensando ali que tá com uma doença ruim, uma dorzinha que você sente, você já acha que é um câncer, que você tá infartando, ou que você vai morrer de alguma coisa ruim. Você tem essa frequência no pensamento? Sim ou não? Você vive tenso e com medo de passar mal? Né, assim, ai meu Deus, eu tô aqui, mas será que eu vou passar mal agora? Eu tô dirigindo aqui, mas será que eu vou passar mal? Né, será que vai acontecer alguma coisa? Você vive tenso, assim, pensando, esse pensamento é recorrente em você? Sim ou não? Coisa simples te dá agonia, agonia mesmo, assim, né? Ter que andar de metrô, ter que andar de ônibus, isso te dá agonia, só de você pensar, falar, nossa, vou ter que pegar o metrô, que agonia! Ou ter que pegar um ônibus, que agonia que eu tô. Agoniado mesmo, não mal-estar só. Tô falando de agonia, assim, né? Se você pudesse se livrar daquilo, você se livrava. Te dá sim ou não? Aí anotem aí também, tá? Você deixa de enfrentar situações do dia a dia por medo. Por exemplo, eu queria perguntar, né? Eu tô numa aula lá assistindo. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu tô com medo do que vão achar de mim. Eu queria pedir um desconto ali naquele, mas eu tô com medo do que vão pensar, eu não peço. Coisa simples, né? Uma pergunta, pedir um desconto, falar alguma coisa com alguém, aí já o coração acelera ali antes de você falar e você não fala, né? Se for sim, coloquem sim aí. Maurinha tá falando aí que já sentiu muito assim, hoje não mais. Que bom, Maurinha. Isso aí, né? Nós temos que nos cuidar, tá? Mas vamos continuar aqui então. Você tem fobias? Fobias mesmo, medo intenso, assim, de inseto, de avião, de altura. Uma fobia, assim, que te paralisa? Você tem isso com frequência, assim? Porque de vez em quando, gente, às vezes a gente vai passar por um lugar alto, né? Dá uma sensaçãozinha assim, mas a gente vai. Agora, fobia é quando te paralisa, assim, eu não vou fazer, eu tenho que passar aqui nessa ponte, mas eu vou dar uma volta enorme, ou então não vou no lugar, porque eu não tenho coragem. Tô com muito medo, o coração tá acelerado, já vou imaginar que eu vou cair. Você tem essas fobias? Se for sim, coloca assim aí. Você tem vergonha que as pessoas saibam das suas fobias? Falar em público também, viu, Mara? Falar em público também é um sintoma aí, então, né, se tem... Agora, se você tem, só fica ansiosa na hora de falar em público, mas não para, você vai lá e consegue falar, tudo bem, gente. Claro, né, que às vezes no início, principalmente, o coração acelera, a gente gagueja, tudo bem, isso faz parte. Agora, eu falo que quando isso nos paralisa, a gente não faz de jeito nenhum e foge, e perde até oportunidades devido a isso, tá? É nesse sentido. E você tem vergonha que as pessoas saibam ali das suas fobias? Ou seja, eu não posso contar pra ninguém que eu tenho medo de altura porque ela vai me achar boba, né? Ou vai achar que eu sou criança, ou vai... Enfim, você não quer que ninguém saiba ali, você fica tenso ali com medo de alguém saber. Sim, coloquem sim, tá? Não, coloquem não. Ser o centro das atenções pra você é o fim do mundo, né? Ou seja, você tá numa roda, ele tá todo mundo olhando pra você e te perguntando alguma coisa, porque às vezes você tem algum assunto interessante pra falar, mas só de você ser o centro, ou quando você chega numa festa, todo mundo olha pra você, aquilo te incomoda demais, assim, você não aguenta ser o centro das atenções, e às vezes você chega até mais tarde no lugar pra ninguém te ver, ou chega mais cedo pra ninguém te ver, né? Assim, essas coisas, assim, te deixa ali numa situação ruim, de ansiedade, ali, de coração disparado o tempo inteiro e vontade de fugir daquilo. Você não aguenta ser o centro das atenções? Se for sim, coloquem sim aí, tá? Você já perdeu emprego ou algum negócio importante aí por não conseguir conversar com estranhos? Né? Ou seja, lá claro, gente, que numa entrevista de emprego, muitas vezes, eu já fiz um monte de seleções, então assim, eu sempre tento deixar a pessoa o mais à vontade possível, porque eu sei o quão difícil é, eu também já estive no outro papel ali de ser entrevistada, e a gente sabe que é difícil, que gera ali, né, a gente acha que está sendo avaliado o tempo inteiro, isso é normal, mas eu falo assim, de vocês realmente falar, nem vou na entrevista porque eu não tenho coragem, né, ou então eu tinha que fechar aquele negócio, mas eu não tenho coragem. Ou seja, você se bloqueia e não faz aquilo de jeito nenhum, você não enfrenta aquilo realmente por um medo de não dar certo, alguma coisa nesse sentido, tá? Não é que você indo na entrevista lá, você vai, claro, a gente vai ficar ansioso, mas se você for, então, tá tudo certo. É você não ir, tá bom? Você perder algo por isso.
Você precisa de algo, né? Alguma substância para encarar algum evento social? Por exemplo, se você vai a algum evento social, você tem que beber muito pra você dar conta. Porque senão você não consegue interagir, você não consegue conversar, parece que você fica travado ali. Ou você precisa tomar um remédio antes de sair. Você fala assim, não, tem que tomar isso aqui, porque senão eu não dou conta, vai ter muita gente, não vai dar certo. Então eu só vou se eu conseguir tomar alguma coisa aqui pra eu relaxar. Você precisa disso, dessa bengalinha o tempo todo ali pra um evento social? Se for assim, coloca assim aí. Você tende a se culpar por tudo, né? Às vezes acontece uma coisa, ai meu Deus, eu não devia ter feito. Aí fica naquela angústia ali, ruminando aquilo o tempo inteiro. Ai, eu não devia ter feito, meu Deus, o que eu fiz comigo? Ai, Jesus. Sabe, pensando ali, e às vezes aconteceu de dia, à noite você tá pensando, se culpando, no outro dia você tá se culpando, passou um ano, você tá se culpando, né? Assim, você tem essa mania de ficar se culpando por tudo. A criança caiu, ai, porque eu não olhei. Acontece, gente, a criança cair, ok, a gente fica triste, mas acontece, não, mas foi porque eu não olhei, a culpa foi minha. Ai, mas se eu não tivesse falado isso, se eu não tivesse feito isso, ou seja, tudo é culpa sua, tá? Se for, então coloca assim. Você já teve algum pensamento assim de falar, eu quero me matar? Pensamento de autoextermínio? Você já teve alguma vez? Assim, não uma vez, assim, mas assim, a frequência disso, como é que tá? É grande, então coloca sim ou não, tá bom? E isso aí, gente, é um ponto que tem que estar muito atento, tá? Se tiver com frequência, né, ou mesmo não frequente, tem que buscar ajuda. E quando eu falo buscar ajuda, gente, nem sempre o médico vai te passar remédio, não, porque tem gente que tem uma coisa com remédio, né? O remédio, eu sou super a favor. Eu acho que o remédio tá aí pra nos ajudar. Mas existem a terapia que vai te ajudar demais, existe o psiquiatra, o psicólogo. Gente, é buscar. Eu acho tão legal quando a pessoa, ela se abre pra buscar, porque quando eu falo que a pessoa se abre pra buscar, ela tá fazendo por ela e pelo outro, pelas pessoas que ela ama também. Porque é tão difícil a gente conviver, né? A gente sabe quando a gente tem uma pessoa assim em casa. Se é difícil conviver conosco, vocês imaginem só, né? Então, assim, vamos buscar ajuda. Então, vamos lá. Para cada sim que vocês responderam, vocês vão contar um ponto, tá? Cada sim vocês vão contar um ponto. Se teve de 0 a 5 pontos, e 0 a 5 sims, né? Tá normal, tá no equilibrado, né? Tá tudo tranquilo, é natural esses processos de vez em quando acontecer. Então, de 0 a 5 tá normal. De 6 a 10 já tá mediano, sinalzinho de alerta. Não deixa piorar, busca ajuda, né? A gente não tem que esperar. Infelizmente, a gente só busca ajuda quando o negócio já tá lá, vai causando várias perdas na nossa vida. A gente tende a buscar ajuda só nesse momento. E não é o melhor momento. Então, assim, já tem o sinalzinho de alerta, busque ajuda, tá bom? E de 11 a 15, sim, gente, o negócio tá alto aí, pode te causar sérios problemas. Então, busca ajuda. Aí, com certeza, né? Para o que você estiver fazendo, assim, no outro dia e falando, agora eu vou cuidar de mim, porque eu mereço cuidar de mim. Né? Então, assim, busca realmente ajuda. Vamos lembrar, gente, que isso aqui não é diagnóstico, é só um alertinha para que a gente possa ter mais qualidade de vida, para que a gente possa ficar melhor, que a gente sabe o quão a ansiedade nos paralisa, ela tem o poder ali de nos paralisar quando ela está em excesso. Ela nos faz caminhar quando ela está equilibrada e nos paralisar quando está em excesso, por quê? Tem uma frase que fala assim, o mal pensar leva ao mal sentir, que leva ao mal agir. Então, se eu tô pensando mal, eu vou sentir mal e vou agir mal. Então, tanto de perdas que eu vou ter na minha vida por uma coisa que tem tratamento. Né? Será que por que eu me saboto nesse ponto? Né? Por que será que eu deixo as coisas chegarem no nível ali de ter que perder tantas coisas? Porque, gente, tem pessoas que perdem namorados, casamentos, relacionamentos, profissão, emprego, um monte de coisas porque não se tratou corretamente. E as perdas que nós temos, elas são muito maiores, elas causam muitas dores. Claro que é natural, ciclos se fecharem, é natural, mas que se fechem porque tinham que se fechar. Agora, não porque eu não me tratei, eu não me cuidei, tá? Deixa eu ler aqui algumas coisas que as pessoas falaram. A Maurinha falou assim que tem medo de dirigir, tentou e deixou pra lá, não concluiu o curso, muito medo. Maurinha, o que acontece? Esse medo de dirigir é justamente os pensamentos de catástrofe, né? Eu não vou dar conta, uma autocobrança muito grande também de que não pode errar. Tem uma questão também de achar ali que nada vai dar certo, ou que não vai conseguir, ou que vai acontecer um acidente. Então, Maurinha, tem jeito, tá? Você tem que buscar ajuda. Teve uma pessoa uma vez que chegou no consultório
com essa questão aí do medo de dirigir. E eu falo pra você, Maurinha, eu também já tive. Uma vez eu abandonei o carro no meio da rua e saí, foi assim que eu tirei carteira. Depois eu falei, não, gente, peraí, deixa eu pegar e... É natural, gente. Só que a gente não pode deixar o medo tomar conta, porque se eu tivesse deixado naquele momento, hoje eu não dirigia. E o carro, gente, a gente sabe que não é luxo, é necessidade, é independência, é nós irmos e virmos. Então, eu só tô explicando pra vocês que é natural alguns medos, tá, Maurinha? Mas desistir não é solução. Não precisa ir ali se cobrar pra fazer isso agora, mas antes, Maurinha, busca ajuda. Teve uma pessoa que chegou no consultório, ela já tinha tirado carteira há mais ou menos 5 anos, e ela não tinha coragem de dirigir. A hipnose ajuda muito, viu, Maurinha? A hipnose ajuda demais, 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 demais. Você pode ter certeza. Pra mim é o melhor tratamento que tem. Eu como psicóloga, como neuropsicóloga e como hipnoterapeuta aí há mais de 5 anos. Eu sou formada há mais de 10 e hipnoterapeuta há mais de 5. Então, eu te garanto, assim, porque essa pessoa que veio com 2 sessões, ela venceu, ela conseguiu. Tá? A gente vai na raiz e vê o que tá por trás daquele medo. Então, assim, eu te falo mesmo, tem várias formas aí de conseguir, mas a hipnose, ela é uma forma mais rápida e ela é bem bacana, tá? Você pode ter certeza aí, não deixa de dirigir por isso, não deixa se você gosta, tá? Claro que você tem que gostar, né? Se é algo que você quer, vai em busca, tem jeito sim, tá bom? Agora vamos ver aqui. A Mara falou que hoje está mediana, mas já esteve em nível muito mais alto. Graças à sua ajuda profissional, tem conseguido resultados maravilhosos. Muito obrigada, eu fico muito feliz, viu, gente? De verdade, assim, quando a gente sabe que o que a gente faz ali reflete no outro. Isso, assim, não tem coisa melhor, né? E eu falo, assim, que para ansiedade também, principalmente para síndrome do pânico, para depressão, a hipnose é fantástica. A Mara tá falando aí que a hipnose é fantástica e é mesmo, viu, gente? A hipnose é uma ferramenta muito bacana, muito legal. Aí o Cleiton falou, teve 15 sim, o que precisa? Precisa buscar ajuda, né? Com certeza aí, existem vários meios de você buscar ajuda, e ajuda é o quê, né? Se você já faz algum tratamento com a questão psiquiátrica, vai buscar ajuda terapêutica. Se não faz tratamento psiquiátrico, vai lá, vai ver, vai conversar, não é diagnosticar, eu tô com isso, com aquilo, não. É pra sua qualidade de vida, como eu falei. Aqui não é diagnóstico, é só pra... Gente, tem tantas formas de nós ficarmos melhores, de verdade. Tá? A gente tem que pensar nisso, nós temos aí que buscar, porque é possível, tá? E o que acontece, gente? Existe também a ansiedade causada por maus hábitos mentais, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho desses maus hábitos mentais. Se vocês tiveram muito sim aí, tenta ver se vocês não estão com muito maus hábitos mentais aí, que é o quê? Hipercrítica, um deles. É a pessoa que se critica o tempo todo. Sabe aquela pessoa ali que fica o tempo todo no discurso interno ali, eu não devia ter feito, né? Eu faço tudo errado, nada que eu faço dá certo. E a pessoa não consegue ver o que ela faz de bom. Aquela pessoa que se cobra e se critica. Porque nós nos cobrarmos é uma coisa, agora nós nos criticarmos é a gente colocar a gente pra baixo o tempo todo. Então, vê se você não tá sendo muito hipercrítica aí, tá bom? História do futuro, ou seja, eu tô criando toda uma história no meu futuro aqui, né? Eu tô aqui agora, né? Eu tô com a minha idade agora, eu já tô pensando quando eu tiver tantos anos, né, naquele emprego ali que eu vou tentar e não vai dar certo. E a gente cria uma história do futuro na ansiedade só pensando em coisas que não dão certo. A gente não cria assim, nossa, eu vou conseguir aquilo, né? Eu confio, aquilo que te motiva, não. Na ansiedade, a nossa história do futuro é só tragédia. Ah, eu vou dirigir, mas aí eu vou bater o carro, mas aí não sei o quê. A gente começa a pensar tantas coisas ruins e ficamos ruminando aquilo o tempo todo. E essas tragédias dentro da gente, elas acontecem dentro da gente. Por isso que gera dor de estômago, enxaqueca, porque o corpo sente. E aquilo faz com que a gente fique ali o tempo inteiro pensando, esperando alguma coisa ruim acontecer. Gente, não. Vamos tratar isso, né? A gente acaba perdendo tantas as belezas da vida e tantas coisas bonitas, porque a gente tá ali pensando em coisas que realmente não condizem com a nossa realidade, tá? Pensamentos obsessivos, né? Obsessão por pensar sempre a mesma coisa. Então presta atenção aí nos seus pensamentos, como é que eles estão? Estão saudáveis? Estão críticos? E eu vou falar um pouquinho mais a respeito de pensamentos daqui a pouco, tá? A questão também da pessoa se sentir perseguida o tempo todo ali, a questão persecutória, né? Se tem alguém falando ali, eu acho que tá falando de mim. Se tem alguém rindo, eu acho que tá rindo de mim, né? Se tem alguém ali que olhou pra mim estranho, ou seja, todo mundo me persegue.
Isso também, gente, é um mau hábito aí do nosso pensamento, tá? Mas tem uma coisa aí por trás que daqui a pouco eu vou falar com vocês. A questão também de se sentir inferior. Se a pessoa tá rindo de mim, né? A questão de perseguição tem a ver com a inferioridade, né? Vocês estão falando de mim. Não estão falando bem, não, estão falando mal, né? Às vezes a pessoa tá ali viajando, falando de outras coisas. Não, tá falando de mim, né? A pessoa tá o tempo inteiro ali, alguém falando dela. E isso é complicado, né? Porque vocês imaginam. A gente fica com medo de tudo, né? A Maurinha falou ali que tá com medo de envelhecer. Maurinha, quem não envelhece morre cedo. A gente tem que saber o seguinte, que tem jovens de 80 anos e tem velhos de 20. E a ansiedade faz pessoas de 20 anos se tornarem velhas de tanto medo. E pessoas de 80 ali que estão felizes, vivendo uma vida, se tornam jovens. Então é mais uma questão mental do que uma questão física, tá? Biológica. Claro que, com o passar do tempo, algumas coisas no corpo aparecem, mas vamos lembrar que a gente passa a ter muito mais sabedoria. Então, assim, se a gente for sábio e ainda leve, a vida fica fantástica em qualquer idade, tá bom? E também, gente, a questão de crenças equivocadas. As crenças limitantes, elas são tão equivocadas, é tudo aquilo que me limita. Eu começo a pensar tudo de ruim de mim, né? Não vou fazer isso porque não vai dar certo, porque eu sou um fracasso. Eu não vou fazer isso porque não vai dar certo, porque nada que eu faço dá certo. Não é assim, né? Não é assim que acontece, mas é assim que a gente passa a achar que a gente é. Isso gera uma ansiedade, nos paralisa e deixa a gente de fazer um monte de coisas legais por isso, tá? E a questão também da oscilação de humor, que eu falei que é tão complicado, né? Na mesma hora que a pessoa tá rindo... Gente, se pra gente é difícil nós termos oscilação de humor, vocês imaginam conviver com uma pessoa que toda hora oscila o humor? Não é fácil. Eu tenho certeza que todos vocês já conviveram com alguém assim, ou vocês podem ser essa pessoa. A gente tem que saber se não somos nós, que é uma coisa assim que eu sempre busco prestar muita atenção. Porque é muito ruim, na mesma hora que a pessoa tá rindo, ela já tá ali brava, xingando, e na mesma hora que ela fala sim, ela fala não, e na mesma hora que pode, já não pode. É muito complicado, porque, principalmente pra criança, né? Quem é criança que convive com alguém assim, a criança começa a ficar insegura sem saber o que fazer, né? Ela não sabe mais o que pode e o que não pode, ela fica ali paralisada. E nós adultos também, a gente não sabe, parece que, sabe aquele ditado que a gente fala assim, eu tenho que pisar em ovos pra conversar com a pessoa, é por isso. Porque uma hora ela tá bem, outra hora não, eu nunca sei como ela vai reagir. Né? Às vezes eu tô conversando numa boa, ela já começa. Então assim, gente, é muito complicado, eu sempre falo que nós temos que fazer isso por nós e pelo outro, porque ninguém merece também, né? Nós não merecemos, o outro também não. Tá? Então isso é muito sério. Então quem teve pontuação alta aí, gente, é só sinalzinho de alerta para buscarmos ajuda, tá? Eu vou falar agora algumas coisas que vocês podem fazer no momento de ansiedade, que vai ajudar bastante. Só vou ver o tempo aqui, rapidinho, tá? Dá tempo ainda de nós fazermos aqui, ainda temos 10 minutinhos, tá? Gente, coisas simples que nós podemos fazer. O que acontece? Vocês pegam a mão aqui assim, né, na hora que vocês estão com crise ali de ansiedade, assim, aperta os olhos por 12 segundos, mas aperta devagar, tá, gente? Não é pra se machucar, não. Pensa numa moedinha de 5 centavos, a pressãozinha que ela faz pouca pressão, não é? Mas faz uma pequena pressão, se a gente colocar na nossa pele. Então, a mesma coisa, a mesma pressão que uma moeda de 5 centavos faria. Então, faz no momento ali que estiver muito ansioso, aperta, tá? 12 segundos. Por que 12 segundos? Porque é o tempo ali necessário. Agora, se vocês realmente precisarem de mais, façam 2 vezes, né? E é muito bacana, gente, né? Coisas simples, assim, vocês vão ver que dá aí um relaxamento, sim, porque quando a gente faz essa estimulação, a gente estimula ali o nervo, né? Alguns nervos que fazem parte dos nervos cranianos, que causam realmente, que eles são responsáveis ali pelo relaxamento. Então, coisa simples. Façam e tentem, tá bom? Aí tem uma outra técnica também, gente, assim, bem bacana, que é vocês colocarem, né, a mão aqui e fazer uma pequena pressão, pequena, gente, nada forte não, aqui na coluna, aqui na cabeça aqui, pra que vai alongar ali a cervical, tá? Porque quando você faz assim, você estimula o líquido encéfalo-raquidiano. Ele nutre, tá, gente? O cérebro e a coluna. Então, ele gera um relaxamento. É o líquor, né? Chama líquor esse líquido. Quando você faz assim, ele vai nutrir o seu cérebro e a coluna
e vai gerar realmente esse relaxamento. Nada de coisa forte, de quebrar pescoço, não. É devagar, viu, gente? Faz. E vocês vão ver que isso vai ajudar bastante, de verdade. Tem outra coisa também, gente, que é a respiração consciente. Por que quando eu falo respiração consciente? Porque a ansiedade não é estarmos no futuro, a respiração focado no aqui e agora. Durante aí, essa semana vai ter mais lives, amanhã vai ter mais. Eu vou falar do Mindfulness também, que é uma técnica maravilhosa. Vou fazer uma sessão com vocês, para vocês verem como que relaxa, como que ajuda. E como que ajuda em várias coisas, em doenças, em focar no aqui e agora. O Mindfulness é atenção plena, no aqui e agora, tá? Então aí, principalmente quem tá muito ansioso aí, gente, quem não tá, faz pra continuar bem. Quem tá, faz pra melhorar, porque vai ajudar bastante, tá? Mas aí o que acontece? A respiração consciente é quando você respira pelo nariz, aí faz a respiração de 6 ciclos, né? Respira por 6 segundos, como se contasse até 6, respirando pelo nariz. No início é difícil, viu, gente? Né? Parece assim que nunca vai acabar. Segura um pouquinho e solta também em 6 ciclos. Vai soltando devagar pela boca. Respira pelo nariz, contando até 6. Segura 3 segundinhos e solta pela boca. E quando vocês fizerem essa respiração consciente, vocês vão tentando entender, tentando sentir o ar entrar, o ar sair, prestando atenção no seu corpo, prestando atenção no que você está sentindo. Isso ajuda demais, gente. Isso ajuda muito. E nós temos que entender coisinhas simples, tá? Hoje eu passei uns exercícios simples aqui que vai ajudar vocês, mas durante a semana eu vou falar mais sobre isso. E, gente, eu vou falar uma coisa muito importante também nessa semana, que vocês sempre escutam eu falar aí a respeito da criança interior ferida, não é isso? E o que ela tem a ver com a nossa ansiedade hoje? Muito a ver, tá? Eu vou falar isso pra vocês aqui ao longo dessa semana. Eu peço que vocês acompanhem as lives. Eu peço que vocês convidem as pessoas também. Esse vídeo vai ficar no YouTube, vai ficar aqui também no Instagram. Depois vocês podem assistir. Quem perdeu, quem pegou só uma parte, assistam, tá? A semana vai estar bem bacana. Eu preparo tudo com muito carinho, de verdade. Vocês não imaginam, assim, o carinho que eu preparo tudo isso. A minha intenção, gente, é que vocês fiquem melhores. De verdade mesmo. Porque quem tem ansiedade, gente, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu tive síndrome do pânico, eu tive depressão. Então eu sei o que é, né? Só quem sabe, eu sou psicóloga. Então hoje o meu intuito realmente é ajudar as pessoas que passam pelo mesmo problema. O meu intuito realmente é ajudar que vocês possam ter mais qualidade de vida, tá? Então, de verdade, convidem outras pessoas. Eu tenho meu canal no YouTube, que vai ficar no YouTube também. Eu tô falando aqui hoje no Instagram e no YouTube. Entrem lá, se inscrevam. Eu sempre, assim, busco as melhores ferramentas. Eu sempre falo, é uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Quem tá sofrendo não pode esperar. Então, às vezes, você não tem como ir em algum lugar, às vezes um vídeo vai te ajudar, às vezes conversar com alguém vai te ajudar. Assistir, né, os conteúdos que eu faço com tanto carinho, com tanto amor pra vocês vão ajudar. Então, assim, gente, de verdade, assim, o meu intuito é que todos fiquem bem, porque eu sei o quão ruim, o quão desgastante é isso e o quão paralisante porque é muito paralisante. Eu já fiquei 2 anos, pra vocês terem uma ideia, sem sair de casa na adolescência por causa de síndrome do pânico. Então só quem passou sabe, mas isso aí há anos atrás não era falado igual é hoje. Há anos atrás isso não era evidenciado igual é hoje. Então, gente, não deixem chegar nisso. Se já estão, vão buscar ajuda, porque eu já tive, tô aqui, não tô? Então tá tudo certo, tudo é possível, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente tem que fazer por nós e pelas pessoas que convivem conosco, porque elas também sofrem, e sofrem muito, né? E eu falo que, às vezes, a pessoa fica até nervosa, porque quando a gente vê alguém sofrer, alguém que a gente ama sofrer, a gente fica bravo, porque a gente quer que a pessoa pare, né? Às vezes, a pessoa chega perto de mim e fala assim, nossa, mas a pessoa tá tão brava comigo, tá com raiva. Eu falo, ela não tá com raiva de você, ela tá com raiva da doença e quer tirar você disso, e ela não sabe como, né? Então, assim, às vezes acaba que tem comportamentos assim, eu falo que isso desestabiliza tanto o outro, então vamos aí nos cuidar por nós e pelas pessoas que nós amamos também, tá bom? Bom, gente, o nosso tempo tá acabando.
gravando, eu espero que vocês tenham gostado. Quem não conseguiu assistir tudo vai ficar gravado tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu vou pedir todos vocês, de verdade, se inscrevam no YouTube. Vai ter muitos vídeos bacanas, já tem, mas vai ter mais ainda. Eu sempre vou colocar conteúdos, eu sempre busco ferramentas aí para ajudar de verdade. Esse é o meu intuito, tá bom? Então, conto com vocês. Passem para outras pessoas também, gente, porque às vezes tem tanta gente sofrendo, né? Tem tanta gente que vocês também podem ajudá-los aí, passando alguma informação, acolhendo essa pessoa. Então, vamos aí juntos, estamos juntos, tá? Se você tiver alguma pergunta, deixe nos comentários, deixe aí no Instagram também, que eu respondo todos, tá? Amanhã, às 20 horas, estarei aqui novamente. Eu vou falar do Mindfulness, que é uma técnica que vai ajudar muito vocês, de verdade. Vai ajudar em tudo. Eu vou falar mais a respeito dela amanhã. Então, às 20 horas, aguardo vocês, gente. Muito obrigada pelo carinho aí, pela presença, tá? Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, gente!